Annyeonghaseyo. Gente, Mahara me trouxe uma frase que ela encontrou usando o chat GPT ontem, que é igual a uma frase que a gente usou no treino. Ela queria que eu fizesse uma análise sobre o que é que tá diferente de uma para outra e por quê. Imagino que seja isso. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui em cima as duas frases, certo? A primeira frase foi a que ela fez e a segunda que ela conseguiu com essa aplicação. Você tentar ser rápida. Primeira coisa, a diferença aqui. A frase que ela fez, que usou no treino, expressava uma negação bastante clara, bem veemente. Ela fazia anio, e aí ela colocou três exclamações. Então, apenas aqui escrito, né? Eu não me lembro se foi usado por escrito ou se foi falada, provavelmente falada. Mas essa exclamação aqui simplesmente demonstra que essa negação foi feita com veemência, né? Lá na aplicação, esse aniou é sucedido de uma vírgula, então não parece ser uma negação tão veemente. Aniou, simplesmente, sem você precisar negar com tanta veemência. Não acho que. Aqui dependeria mais do contexto para a gente decidir, né, como fazer. Também não acho que é uma coisa que tem nada a ver, assim, de interferir com a fala, né? Claro que se eu precisar falar uma e outra, eu vou dar mais destaque à primeira, à negação da primeira, porque eu vejo as exclamações ali. Mas a gente não está usando texto para se comunicar, né? A gente está falando. Dando sequência, vejam bem rapidamente que antes da palavra abodi, nós temos uri. Bom, essa foi uma falha lá no nosso treino, tá? Aproveito aqui para pedir a vocês. Usou o nome abodi, oma, donsen, enfim, membros da família. A palavra di, casa. A palavra dek, casa, que é casa de maneira mais polida. É, Hakyo, terhak, certo? Coloquem Uri na frente, certo? Ah, mas não colocar Uri tá errado? Não é que tá errado. É, a frase que ela fez, a Bodigen Sanayo, a primeira, né? É uma frase correta gramaticalmente. Só que essa frase, ela não tá conectada com as tradições coreanas. Não tá bem relacionada com a, a minha imagem, a sua imagem, eu sei também da cultura coreana. A gente sabe que eles não vão dizer apodi, porque para eles, eu já falei desde o começo, apodi, oma, donsen, enfim, tudo que tem a ver com família, casa, universidade, escola, igreja, é com uri que a gente diz. Embora seja só meu pai ou minha mãe, eu digo uri. Então, usar o uri demonstra que você considera esses aspectos da cultura coreana, certo? Então, uri antes de abodi, antes de oma, certo? Já expliquei aqui tudo, né? Vamos para outro ponto. A quantidade de partículas. Partículas que não tem na frase da Mahara, tem na frase dessa aplicação. Bom, partículas são opcional. Eu não vou exigir partículas, a menos que elas ajudem a facilitar a pronúncia, certo? Para sair mais fluido, mas eu não vou exigir partículas se não for necessário, certo? Porque ainda não estou vendo vocês seguros quanto às pausas. Então, se eu coloco mais coisa na frase, se eu vejo, opa, cadê a partícula de expressão do tempo? Cadê a partícula eh, de sujeito? Eu não vou fazer isso porque elas são opcionais, certo? Quanto menos partícula, mais curtinha fica a frase e vocês conseguem dizer a mesma coisa, né? Agora, se vocês conseguissem chegar no treino, fazer o treino sem travar, principalmente nas pausas, as pausas estão acontecendo muito ainda. Espero que até o final de setembro a gente tenha resolvido isso de novo. Se as pausas não tivessem acontecendo ainda, já viesse tudo muito fluido, e talvez fosse só uma questão de pronúncia ou do tom, a gente já tinha incluído partícula, né? Vamos tentar com as partículas agora, certo? Então, eu evitei colocar partícula justamente por isso, para que a frase ficasse menor. Na verdade, eu não evitei, né? Ela trouxe a frase, né? Usamos a frase no treino, e aí eu não falei assim, vamos tentar com partícula. Não falei, porque tinham outros aspectos a observar primeiro. A frase está desse tamanho, e ainda vejo falha na expressão de pausas ou na entonação, no que quer que seja, eu não vou fazer a frase ficar um pouquinho maior, né? Até porque vai levar mais tempo para a gente dizer a mesma coisa, certo? Vamos para mais um ponto agora. Na próxima frase, ou na frase da aplicação. 아직 같이 살고 있어요. Ainda estamos, ó, 고 있어요, estamos vivendo. 살고 있어요. Estamos vivendo, estamos morando, certo? Ainda juntos, estamos morando. Aqui é o presente contínuo. A ação está acontecendo. Estamos vivendo, estamos morando. 살고 있어요. Na frase de Mahara, 아직 함께 살아요. Ainda
vivemos, ainda moramos juntos, certo? Então, maneiras diferentes de dizer a mesma coisa é uma opção. Na última frase agora, termina igualzinho, né? Como a da Mahara, de Bei Sosoyo. Um pouquinho antes, Oriabojinare는, nen, aqui ó, vocês veem duas partículas. Partícula de lugar e de tópico podem se acumular, certo? Para marcar o mesmo item, não tem problema. Ou pode ser removida, né? Não tem necessidade também. A gente vai mostrar que isso aqui é um tópico, subindo um pouquinho a voz na hora da fala, certo? É, na hora de escrever, claro, coloca. Essas partículas aqui foram omitidas da frase de Mahara. Por quê? Bom, ela trouxe a frase daquela forma e eu não achei necessário colocar as partículas também, porque o foco ainda era deixar a frase natural com fluidez. E quanto mais a frase ficasse maior, mais detalhes teríamos que prestar atenção. Vocês sabem que o treino dura 30 minutos, às vezes a gente não faz quase nada, né? Se a frase já viesse pronta, ela me desse uma frase já segura em todos os aspectos, eu dizia, opa, ótimo, vamos agora colocar a partícula, tá? Dá um passinho a mais. E para finalizar, ibon, que tá aqui na última frase da aplicação, né? O que é esse bon? Quando a gente quer dizer uma data específica, um momento específico, um dia específico, né? Relacionado a dias aqui do calendário, a gente usa bon. Bon é um classificador, certo? Para indicar de maneira mais específica determinadas expressões de tempo. Então, e bonjour esta semana, e bonjumal este final de semana, e bon abodinal este dia dos pais, certo? Ah, mas esse i? I representa este. Este é o pronome demonstrativo este, certo? O bon não tem tradução, ele vai ficar do ladinho do i para indicar que eu estou falando de este específico Dia dos Pais, certo? Não é o Dia dos Pais do ano passado, não é o Dia dos Pais do ano que vem. Este que está aqui próximo para vir agora. E Bon Abodinarenan, este Dia dos Pais. Quanto a este Dia dos Pais, tá bom? Tem uma coisa que eu quero falar antes de terminar. Quenchanaseyo, na frase da aplicação, e Quenchanayo, na frase da Mahara, né? Acho que foi o que deve ter gerado mais dúvida. O que é esse seio que aparece lá na frase da aplicação? Seio ou Senhor é usado para suavizar frases. O que é suavizar uma frase? Bom, para não soar tão direto, certo? Não que seja rude soar direto. No nosso idioma, na nossa cultura, né? Quando eu digo assim, você quer comer. A mãe chega para o filho e fala: Você quer comer salada hoje ou vai preferir um hambúrguer? E o filho fala: Salada. Percebem como é uma resposta seca? Não, ele não está sendo birrento, ele não está sendo é, grosso com a mãe, mas é muito direto. E coreanos têm maneiras de responder a alguém, mas demonstrar um cuidado maior na hora de responder, porque eu tenho um certo respeito por quem está me ouvindo, por quem está dirigindo a pergunta a mim. Então, é como se eu tivesse a opção de acrescentar a esse salada, se eu estivesse falando em português, alguma terminaçãozinha, por exemplo, salada XXX, alguma coisa, certo? Que demonstre, né, que essa pessoa que falou dessa forma se preocupa em como se portar diante de quem pergunta algo para ela, certo? É bem natural em coreano eles usarem essa terminação para suavizar suas respostas. Então a gente pode ver essas terminações, o seio ou seio, se for uma declaração, né? Como tem aqui, estou afirmando. Acontece bastante também quando alguém quer pedir algo a alguém, mas não quer soar como uma ordem, certo? Então, a intenção de usar o Senhor ou Senhor é para suavizar essas frases, tá bom? Sejam elas respostas ou apenas afirmações, né? Declarações, tá bom? Então, na frase de Mahara, não tinha. É uma opção, certo? Não quer dizer que esteja errada, está correta, só não tem esse cuidado todo, né? Essa preocupação toda em como você se porta ao dar a sua resposta a alguém, né? Essa importância da sua relação com essa pessoa, da sua preocupação em ser polido com essa pessoa, de tornar as expressões o mais delicadas possível para quem te questiona algo, certo? Mas o Senhor é muito usado, muito usado. Então, quando vocês virem o Senhor, ou estamos pedindo algo a alguém, para não soar rude, muito exigente, ou estamos apenas suavizando nossa fala, demonstrando esse cuidado em se portar, ou responder, ou afirmar algo para alguém a quem consideramos muito bem. Bom, é isso, gente. Acho que falei de tudo aqui, mas se ficou alguma dúvida, alguém tiver curiosidade de perguntar, fique à vontade, tá certo?
Tô por aqui. 안녕.